E aí, pessoal, Couto aqui, gente. Seguinte, a pedido dos meus amigos do grupo do WhatsApp, ok? O link vai estar na descrição. Shell Class. É onde eu mando também todas as minhas operações, todas mesmo que eu faço. Então, se você quiser comprovar a minha consistência, é só você estar lá que você vai ver as minhas operações todo dia. Até porque hoje em dia tudo é falsificável, então é tudo, literalmente tudo falsificável. Dá pra mim falsificar, né, saque de mesa, aprovação em mesa, tudo. Um jeito de comprovar que alguém sabe de alguma coisa é estar acompanhando ela, basicamente. Lá é onde eu mostro as minhas operações diárias, para vocês verem de fato que eu uso o que eu falo, né, e estarem checando a veracidade. E a transparência, que eu também mando sempre os stops lá, quando eu tenho. Bom, essa aula aqui, ela vai ser sobre um tema que eu nunca comentei aqui anteriormente, mas eu acho que vai ajudar muitas pessoas, principalmente pessoas que operam ICT, na reversão, que é o modelo que eu uso, que a gente vai falar sobre ferramentas de risco. Então, ou seja, eu vou falar para vocês o stop correto das operações, e eu vou falar sobre o Trading Stop hoje. E aí, no nosso próximo vídeo, que eu vou fazer essa série, a gente vai falar sobre as parciais mais preço médio. Bom, então, a nossa base, a nossa fundamentação é o stop correto e o trailing stop. Isso são duas coisas que a gente vai ver hoje, ok? Então, o mais importante é o stop correto, sempre, ok? E depois a gente vai avançando, avançando, até a gente chegar aqui no Pyramiding, que a gente vai juntar tudo, basicamente, e a gente vai usar a técnica do ICT de fazer o Pyramid, né, as operações. Tá, então vamos lá, vamos começar aqui com o posicionamento de stop. E aqui eu estou falando do operacional de reversão, que eu acho que é o que todo mundo opera basicamente. Então, o operacional de reversão ele é você pegar uma formação de uma máxima, de uma mínima, né? Então, se você opera SMC, ICT, a gente opera muito isso, né? A formação de máxima e mínima. Ok. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o Intermediate Term Swing. E também isso aqui é chamado de topos e fundos protegidos. Tá? Então aqui na esquerda a gente tem o Intermediate Term Low, é um fundo protegido. E aqui a gente tem o Intermediate Term High, é um topo protegido. Okay? E você vê que ele tem esse padrão, que ele é mais alto aqui, dos dois lados. Né? Então, e aqui ele é mais fundo, né? Mais baixo que os outros dois aqui. Então esse é o Intermediate Term Low e o Intermediate Term High. Okay? Então anotem esse padrão, lembre-se desse padrão. Tá? E ele é nada mais, nada menos, ok? Do que isso aqui no Higher Time Frame. Então no tempo gráfico maior, é isso. Bom, imagina que eu tenho um order block passando aqui embaixo e eu quero pegar uma compra nesse order block. Normalmente, lá no tempo gráfico maior, né, eu não estou citando exatamente qual é o tempo gráfico, mas assim, pensa numa lógica, né? Olhando no tempo gráfico maior, você vai ter essa formação aqui de mínimas. Então, uma mínima aqui, uma mínima aqui, uma mínima aqui. Passando para o tempo gráfico menor, você vai ver isso. A mínima do primeiro candle, a mínima do segundo candle e a mínima do terceiro candle, formando esse intermediate term low, essa mínima. Aonde? Normalmente você tem uma região de compra, eu tenho um order block, eu tenho a fair value gap de compra, eu quero que se forme uma mínima forte aqui. Porque aí uma mínima forte, o preço ele anda na direção contrária dessa mínima forte. Então ele vai subir. Né? Toda vez que a gente forma um intermediate term swing, a gente expande na direção contrária. E a gente quer surfar essa expansão, a gente quer que o preço suba, né? Esse é o nosso viés, a nossa análise. Tá? E aqui é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Então no tempo gráfico maior a gente tem a formação do topo aqui, aqui no tempo gráfico menor é a mesma coisa, só que invertido. Tá? Então swing protegido, vamos lá. Aqui, adentrando mais agora, a gente tem o seguinte, a gente tem a primeira coisa, então olhando só dois candles agora antes da expansão, né? A gente tem um candle que vai servir a gente pegar a máxima, então aqui é o topo protegido, aqui é o topo antes do topo protegido. Então aqui, ele tá aqui traçadinho, a gente sobe nele, passa dele, e aqui a gente toca no nosso ponto de interesse, então aqui tem uma caixa indicando isso, e a gente coloca a máxima aqui, e a gente começa a descer, e a gente fecha esse outro que anda no tempo gráfico maior, abaixo aqui desse ponto. Então, aqui nesse exemplo seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? A gente, né, faz exatamente essa movimentação. Aqui a gente sobe, bota uma máxima, desce e fecha. Então aqui a gente sobe, bota uma máxima, desce e fecha. Depois a gente abre aqui embaixo, sobe, captura essa máxima, desce, a gente sobe um pouquinho, a gente fecha. Então é exatamente esse que andou aqui. Tá? E aí, pontos importantes. Essa própria máxima aqui, e 50% desse pavio desse candle aqui. Aqui, mesma coisa, só que para cima. Tá? Então tem aqui a mínima,
agora, aqui, mínima. A gente captura essa mínima e a gente sobe. Tá? E a gente bota 50% nesse pavio. Quando aqui fecha. Então, olha só. A região, tudo padrãozinho. Tá? Então, isso forma um swing protegido. Time frames agora. Vamos estar pensando numa lógica de time frames. A gente tem, então, o tempo gráfico maior sendo H1. Aí o tempo gráfico menor vai ser o M5 e o auxiliar do M15, vocês já vão entender. O H4 time frame maior e o 15 minutos time frame menor. E o auxiliar sendo 30. O pro diário agora, então a formação lá do swing, né? O tempo gráfico maior aqui. No diário, o tempo gráfico menor é o 30 e o 60. E o auxiliar é o 120 minutos. Tá, então aqui a gente tem a formação, basicamente, disso. A gente tem aqui atrás uma mínima protegida. E a gente vem nessa mínima protegida, né? E faz novamente aqui esse mesmo padrãozinho de mínima protegida. Então, olha só. Uma mínima aqui em 1 hora. Então, aqui, aí a gente vem, abre aqui, pega essa mínima, a gente volta, deixa um paviozão. Então, daqui para baixo, de toda essa linha preta para baixo é o pavio, tá? Aqui eu tô pelo 15 minutos, mas eu tô com uma lógica do H1. Bate lá no ponto, no POI. Volta, abre aqui em cima, então a gente deixou esse paviozão. Volta, faz a outra mínima e expande. Então a gente tem o nosso V aqui, nosso V. Beleza? A gente até forma esses outros pontos aqui, por exemplo. Mas o preço aí ele falha em expandir. Até porque a gente não toca em nenhum key level, né? A gente não toca em key levels. Aqui já a gente já bate em um ponto. Então, é isso. Daqui é a partir daqui a gente expande. Então, assim que a gente trabalha a nossa expansão. Então, se for para deixar o nosso stop agora, a gente tem duas opções. Se a gente quiser trabalhar comprado aqui, ok, então a partir dessa abertura aqui para frente, a gente quiser trabalhar comprado nessa movimentação de alta. Agora estou aqui pelo gráfico de 5 minutos já para ter mais detalhes. A gente vai traçar os 50% do pavio, então dá aqui, igual a gente viu lá, que é uma região importante. Beleza? E a gente quer ver o quê? O preço ele vindo aqui e não ultrapassando muito essa região. Então, a gente não quer ver o preço fechando forte abaixo dessa região. A gente quer ver, ou então, se ele vier e fazer um paviozinho. E por que eu não estou considerando essa mínima? Porque essa mínima aqui ainda não é o próximo candle de H1, né? Nosso próximo candle de H1 inicia aqui em cima, às 15 horas. Então, ele volta aqui. E como você percebe, né? Ele não ultrapassa muito isso aqui. Mas ele nem chega a tocar. Mas se ele passar um paviozinho assim, por exemplo, só dar uma varridinha nessa mínima, tudo bem. Ele não pode fechar aqui embaixo pelos 5 minutos. Nem forte, entende? Brigar muito nessa região, consolidar. A gente quer ver ele descendo, formando a mínima, que vai ser a mínima do candle de 3 horas. Tá? Então a gente tem um primeiro candle aqui, que serve para a gente capturar esse fundo. Aí depois a gente deixa o paviozão. E aqui o terceiro candle, a gente tem que fazer essa mínima dele para depois expandir. A gente faz um open, low, high, close, né? Então a gente tem aqui esse ponto, a gente quer o preço venha descendo para a gente comprar por regiões aqui embaixo. E a gente não quer ver ele passando muito, rompendo essa região aqui. Okay? Então aqui eu dei um exemplo. A gente pode ter dois stops. Okay? A gente pode ter o primeiro stop, que é o correto, que é esse aqui da direita. Então imagina que eu fosse comprar aqui. O primeiro, que é o mais correto, seria aqui embaixo, no corpo aqui, na mínima. Tá vendo? Porque esse aqui é todo pavio lá no H1, mas olhando aqui pelo M5, a gente pode pegar o corpo aqui, mais embaixo, tá vendo? Se o preço ele chegar aqui nesse corpo, com certeza ele vai pegar essa mínima, então não tem por que colocar o stop mais aqui embaixo. A gente já economiza um pouquinho de stop aqui. Então colocar aqui é o mais correto, ok? Se você for mais agressivo, o que você pode fazer? Você pode colocar o stop dessa primeira entrada, que é a entrada na reversão em si, já aqui nesse 50%, ok? Se você espera uma reaçãozinha e já entra, coloca o stop aqui embaixo já nos 50%, que é um pouquinho abaixo dos 50%. Tá? Enfim, aí aqui, você sabendo posicionar o stop, você já tem uma plena vantagem. Você pode pegar retornos grandes e tudo mais. Mas o principal que eu digo, tá, é que para mim, é o que eu levo, né, como lema, digamos assim, é que se eu estou no movimento de baixa e eu sei aonde colocar o meu stop, então aqui, e digamos que eu tenha entrado aqui nesse ponto, na venda, cara, não importa, tá? O preço, se eu sei que o preço vai descer a partir daqui,
enfim, eu coloquei, o fato de eu ter colocado o stop aqui no lugar correto, eu posso segurar esse trade por muito tempo, toda a eternidade, se eu quiser, até o preço, né, bater lá no meu alvo final. Tá? Então, tudo bem, depois eu pode até reverter, mas eu já vou ter saído, tá? Mas o fato de eu ter entrado e colocado o meu stop num ponto protegido dessa tendência de baixa, aqui, não importa onde eu entrei. Então, se eu entrei aqui, se eu entrei aqui, aqui, o fato de eu colocar o stop aqui já me deixa protegido. Então, o fato de eu saber aonde que tem um topo protegido, um fundo protegido, já faz toda a diferença. Né? E no fundo, basicamente, a gente tem a mesma coisa aqui. Então, a gente forma aqui. Beleza? Se eu vou entrar aqui, eu vou entrar para perto desse fundo, né? Tá? E aí eu vou ir seguindo, subindo essa tendência. Beleza? E se eu deixar meu stop aqui, nem que eu entre aqui, 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 ou aqui perto, eu deixar o meu stop aqui, eu sei que ele vai estar protegido ali. Então é um ponto que vale a pena colocar o stop, ao invés de ficar arriscando colocar em outros pontos. Tá? Então, vamos lá. Continuar da continuidade aqui no nosso slide. Vamos lá, trailing stop agora. Agora que a gente já viu como é que eu faço a minha entrada principal, nossa minha entrada base, a gente vê agora o trailing stop na continuação do movimento, ok? Então, na movimentação a gente tem o seguinte, ok? Prestem muita atenção. Essa aqui, nossa formação, então a gente viu que quando a gente entra aqui, nessa mínima, a gente tem que deixar o nosso stop aqui, ok? Mas, e a partir daqui? Então, ou seja, a partir daqui a gente vai gerar novas estruturas, né? A gente vai gerar novos pontos. A partir daqui, eu quero ver o preço ele fazendo isso aqui, formando novas mínimas, mais altas, então, mais alto, mais alto, mais alto, basicamente, tá? E rompendo a abertura aqui, do candle negativo, ok? Então, a gente vai deixar um candle negativo, e aí eu quero ver ele rompendo isso. Então, aqui vai ser isso. Quando ele romper isso aqui para cima, e ele romper aqui a máxima, basicamente, aí agora eu quero ver esse ponto segurando o preço na alta, tá? Na continuação. Então, o meu stop, que estava aqui embaixo, ele vai passar para cá agora, para essa mínima, ok? Aqui eu tenho um exemplo disso. Então, eu tenho topo, topo, tá? E topo, ok? Aí eu vou separar as fases agora. Então, eu tenho aqui, aqui, aqui e aqui. Então eu tenho toda a movimentação, certo? Aqui está invertido, né? Mas eu tenho toda a movimentação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, a minha primeira operação, basicamente, se for no risco aqui, seria aqui nesse ponto, nessa pernadazinha. Tá? E depois a gente já fechou aqui embaixo, então a gente já renovou ela. E a partir daqui, beleza? Na minha entrada aqui, o meu stop ia ficar aqui em cima. Eu tenho a continuação. Então, as minhas entradas na continuação vão ser o quê? Eu quero ver o preço continuar a descer, formar máximas, descer e romper aqui a abertura dos candles compradores, que eu quero uma venda. Então, ele rompendo aqui, beleza? Na hora que ele rompe aqui, se eu tiver entrado aqui, eu passo o meu stop que está aqui em cima para cá. Então, calma, percebam, eu já basicamente tirei muito do meu risco. Como a gente estava aqui em cima, a minha operação está aqui. Né? Eu comprei, digamos que eu vendi aqui embaixo. Então eu estou fazendo um trading stop. Meu stop começou aqui em cima. Depois agora ele vai vir aqui para baixo. Quando? A partir do momento que ele rompeu aqui esse candle. Então meu stop já vai ficar aqui. Eu vou deixar ele aqui. E o preço não voltou ali nesse stop para buscar. E aí toda vez que ele fizer isso, eu vou ir descendo meu stop. Mas calma, vocês já vão entender isso. Tá? E a gente pode trabalhar disso aqui de duas maneiras. A gente pode fazer pelo tempo gráfico menor, que vai ser de uma maneira um pouco mais longa. Então vai ser o seguinte. O nosso primeiro stop ele vai ser sempre lá embaixo. O nosso segundo stop, ele vai ser assim, beleza? No ponto, né, que vier fizer o pullback aqui, igual a gente viu agora, tá? E aí, a partir daí, pelo tempo gráfico menor, a gente vai querer ver esse tipo de formação aqui de novo. Que então o preço subindo, fazendo essa estrutura, para aí sim a gente começar a colocar o nosso stop. E por que isso é longo? Porque a gente vai segurar esse trade por mais tempo se a gente fizer assim. E qual que é o time frame menor? E se eu voltar ali na tela do time frame, o time frame menor é esse aqui. Então, olha só, time frame menor é esse aqui. O time frame maior é esse, que é onde forma o topo, o fundo. E o time frame auxiliar, que vocês já vão entender o que é. Então, o trading stop pelo time frame menor é assim. Tá? O primeiro vai ser sempre lá embaixo, o segundo vai ser aqui, e o terceiro
e posterior, então infinitas vezes, até eu tomar o stop, basicamente, vai ser dessa maneira aqui, ok? E depois a gente tem o no time frame auxiliar, que ele é curto, porque a gente tem o foco já em então ser mais agressivo para fechar a operação, mais fácil. Então eu vou ter minha reversão primeiramente, beleza? Aí a minha primeira operação, eu vou deixar o stop aqui embaixo. Aí agora eu vou fazer o seguinte, a segunda ela vai ser daquele mesmo padrão, só que todas daqui para frente vai ser nesse padrão também, no mesmo padrão. Então a gente quer ver os candles aqui, o candle, ou os candles assim sendo rompidos. Toda vez que ele romper, né, 1, 2, 3, 4 candles dando continuidade, eu vou ir colocando o stop aqui abaixo, na mínima, ok? Eu vou fazendo isso. Então ele pode ser nesse padrão aqui, ele pode ser nesse padrão aqui, não importa, beleza? E esse aqui eu vou fazer pelo time frame auxiliar, tá? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, né? Pelo meu time frame normal, pelo meu time frame menor, eu teria aqui, aqui, deixava o meu stop aqui, ok? E agora pelo time frame auxiliar, enfim, vamos ver no gráfico. Bom, já aqui no gráfico, então eu tenho o mesmo exemplo lá que eu mostrei, então aqui, entrada primeira, aqui nesse ponto, mesmo padrão que eu mostrei na imagem, é o mesmo exemplo, ok? Aí aqui a volta, rompimento, o meu stop estaria aqui em cima, beleza. Então esse aqui foi os dois, né? Agora a gente, né, o nosso segundo stop estaria aqui. A gente desceu já, daqui de cima para cá. Então já é isso, nosso stop está aqui. Agora a gente tem duas maneiras de ir mantendo isso, né? A gente pode ir vendo a formação de novas máximas que a gente captura e vai, tá? Assim como a gente pode fazer pelo time frame auxiliar. Então eu estou aqui no time frame menor, porque eu vou passar para H4, você vai ver que a formação da máxima é aqui, que eu estou trabalhando, né? Então é isso aqui, voltou, rompeu aqui para baixo. Então a gente pega nossas operações para cá, na venda, beleza? Então aí, show, deixou ali o topinho. Aí, pelo meio de fazer o tirinho só pelo time frame maior, meu stop estaria aqui agora. Então eu tenho essa formação aqui, aí o meu stop estaria acima desse topo aqui, a partir do momento que ele vem e rompe aqui embaixo. Então perceba, né? Ele faz basicamente aquela mesma formaçãozinha pra gente. Tá? Só que aqui ele não fez muito bem o próximo topo ainda, porque ele já foi direto. Mas ele fez isso, ó. Né? E foi, deixou um topo cá embaixo, assim. Mas, opa, ai meu Deus. É basicamente a mesma coisa, né? Como vocês podem ver. Então o meu stop estaria aqui, em cima. Basicamente, agora, exatamente. Se eu fosse fazer assim. Mas esse aqui é um jeito de fazer mais longo. Né? Igual eu comentei. É um jeito de fazer longo. Então eu não saio da operação ainda. Mas eu já zerei basicamente o risco da minha operação. E eu estou num lucro absurdo. E isso é interessante para a gente poder começar a fazer algumas parciais, começar a fazer alguns pyramids, alguns preço médio. Isso a gente vai aprender em próximos vídeos. Tá? E esse é o primeiro jeito. Então a minha operação basicamente, ela estaria aqui em cima. Olha só, vamos lá. Aqui em cima. E meu stop aqui. Então meu preço já está no zero. Caramba. Meu preço já está no zero. Então, isso aqui tudo é lucro. Olha quantos pips até então, 57, basicamente. Aí aqui eu posso abrir novas operações, para de reentrada, de tudo que quiser. E eu vou surfando. Isso aqui, tá? E pelo time frame auxiliar, agora seria 30 minutos, né? Aí seria o seguinte, eu tenho aqui o primeiro candle, então, ok? Então eu entraria lá pelo 15, meu stop estaria aqui em cima, depois meu stop estaria aqui em cima, né? Meu segundo stop. E como eu falei, a partir do segundo stop, todos os stops é basicamente igual, tá? Então aí ele veio, rompeu para baixo, o meu stop viria para cá. Aí depois eu deixou esse ponto, rompeu para baixo, o meu stop iria para cá. Então esse aqui já é mais agressivo. Aí depois fez esse topo, rompeu para baixo, o meu stop estaria aqui em cima agora nesse exato momento. Beleza? Então aqui em cima estaria o meu stop também no mesmo ponto, né? Mas aqui o que acontece, né? Ele acabou. Se eu quiser fechar essa operação, se eu quiser ser mais agressivo, o que eu faço? Eu vou fazendo aqui pelo 30 minutos e depois eu desço o tempo real por 15 minutos e eu vou fazendo esse gerenciamento pelo 15 minutos. Então aqui, ó, subiu, rompeu, forte, stop aqui. Beleza? Se eu quiser ser mais agressivo para poder fechar logo essa operação.
mas aproveitar ao máximo de lucro dela. Né? Depois poderia passar para cá, né? E aqui, enfim, eu tomaria ali um stop, digamos assim. Mas se eu tivesse operando essa operação, se eu tivesse fazendo essa operação, eu tivesse colocado minha entrada cá em cima, tá? Em um momento eu ia estar com o stop aqui em cima, né? Para me fechar aqui embaixo, da operação original ali foi 5,67 de retorno, né? Sem contar que ao longo do tempo eu fui diminuindo cada vez mais o meu risco, até um ponto que ele ficou literalmente positivo. Então ele seria um trade muito bom, muito, muito bom. O risco de retorno bem positivo, né? Um resultado ali bem bonito, tá? Então, basicamente é assim que a gente posiciona o stop, que a gente vai fazendo o trailing stop de maneira consciente ali, usando a metodologia que eu ensino.